Desculpe, estava pegando café. Tranquilo, professor. Você consegue ligar a câmera pra gente? Sim, senhor. Opa, maravilha, agora Tudo sim. bom? Tudo Agora certo? sim. Desculpa, se demora aí. Que isso, professor? Vamos já, Estava já. em uma reunião que começou às 2 horas, era para acabar até às 4 no máximo. Não tinha acabado, tive que sair correndo. Tranquilo, Então, mas professor. vou pegar um café aqui, vamos lá. O pessoal aí que tá na chamada e quiser abrir a câmera também, super à vontade, né? Pra não ficar só eu, o professor e a Thaís, né? Então sintam-se à vontade. Também se não quiser, tudo bem. Vamos estar iniciando hoje nosso primeiro encontro do grupo de estudo do ROS, né? Que é o segundo grupo de estudos que a gente está efetuando aí pelo NEFIT. O primeiro foi sobre o Kelsen, né? Que a gente encerrou faz 2 semanas. E daí vamos começar do ROS agora, né? Com o primeiro encontro com o professor José Arthur aqui. Já passo a palavra para o professor para ele se apresentar e falar como que vai ser o esquema. Só alguns recados paroquiais, né? Depois lá no e-mail de inscrição do Nefit eu mando todos os links das gravações do Kelsen, para que caso não acompanhou. Os encontros do Ross também vão ser gravados para serem disponibilizados depois, caso alguém que se inscreveu caia no meio da chamada ou não possa participar em um encontro específico, daí você não perde o conteúdo. Então, também depois eu vou divulgar o link da gravação para vocês que estão inscritos lá pelo canal de e-mail, no Even, né? Quem não tiver inscrito lá pelo Even e quiser receber o material, por favor, se inscreva, que eu vou enviar tudo por lá. No mais, o encontro de hoje vai ser igual aos anteriores, né? Então vai ter uma fala do professor inicial, que ele vai comentar algumas coisas sobre os capítulos 1 e 2 da Teoria da Justiça, fazer uma introdução à obra ali e tudo mais. E daí no finalzinho a gente faz algumas perguntas aí com os participantes, de acordo com a fala do professor e sobre os capítulos, né? A gente procura encerrar sempre no máximo 1 hora e meia por encontro, mas às vezes vai menos, às vezes vai mais, depende muito de como vai ser, né, do encontro. Mas a princípio a gente não sai muito dessa questão de 1 hora e meia. E um recadinho final aí, antes do professor entrar, entrou algumas pessoas que tipo, ficaram vacalhando, uns hackers, né, aqui no link. Então, se entrar em algum momento alguém que dá pra fazer esse tipo de spam, fazer gritaria, como eles fizeram antes do professor entrar, fique tranquilo que daí eu tô controlando e daí eu já tiro da chamada e tudo mais. E se tiver muita recorrência disso, eu disponibilizo outro link, mando por e-mail para vocês, e a gente vai por outro link. Mas só para deixar todo mundo claro e todo mundo na mesma página. Mas acho que é isso. Professor, palavra com você, com o senhor aí, pode começar a explicar as coisas, se apresentar, isso aí. Muito obrigado, Miguel. Em primeiro lugar, não precisa me chamar de senhor. Eu sempre brinco que, para quem acredita, o senhor está no céu. Para quem não acredita, isso é um pronome para pessoas, eu espero, um pouco mais velhas que eu. Então, fiquei surpreso aí com essa notícia que acabei de ouvir agora. Não sei se é muito afeto ao autor, muito afeto à minha pessoa, para bagunçar aí a excelente iniciativa de vocês. Espero que não seja essa a última hipótese. Então, é um prazer, uma grande satisfação participar do grupo de vocês. Eu deu uma confusão aí até a gente se acertar. Eu demorei para responder o e-mail do Miguel, até peço desculpas por isso, publicamente. Mas é uma grande alegria falar sobre o Rawls e a teoria da justiça. Eu pensei em dividir essa fala em 3 momentos.
eu fiz algumas perguntas para o Miguel, aí ele falou, a gente está lendo alguns livros, né? Ele falou quais livros e, enfim, quais vocês pretendem ler. Eu queria fazer alguns comentários e eu vou, provavelmente não, vou falar de várias coisas que depois, se quiserem, posso passar o material, tá? Que eu acho que é importante para ajudar vocês a desenvolverem aí a leitura de texto de filosofia. Eu não sou filósofo, a primeira coisa que eu, assim, um habeas corpus preventivo. Eu não sou especialista em teoria da justiça, eu sou... eu já vou comentar, mas assim, eu tenho uma predileção pelo Rawls, enfim, já conto melhor por quê, mas estou bem longe de ser especialista em John Rawls e filosofia política, e já vou explicar um pouco sobre isso. Mas eu acho que de alguma forma posso ajudar vocês, espero que sim, tá? O que é importante aqui? Em primeiro lugar, eu vou dividir, então, primeiro vou falar rapidinho algumas coisas sobre ler textos de filosofia, que eu acho que é importante. Eu não sei, pelo que eu entendi, é um grupo de graduação, então, se eu não estiver enganado, pode ter gente de diversos momentos da graduação, então talvez seja importante comentar sobre como ler um texto de filosofia, que isso pode parecer banal e óbvio, mas é longe de ser banal e óbvio. A segunda coisa, eu vou falar sobre o Rawls, teoria da justiça, contra quem ele escreve, quais foram as suas influências, quem foi influenciado, quem criticou ele, vou dar um panorama disso, então eu separei aqui literalmente mais de 20 livros aqui, até para mostrar a capa, vocês começaram a se familiarizar, e vou dar um panorama, seguindo o que eu falei, que eu vou falar agora sobre leitura do texto filosófico. O que acontece? O Rawls, ele praticamente cria uma área do debate da filosofia política. Então, hoje não pode, é difícil entrar nesse debate e a gente vai ver que esse debate tem tudo a ver com o nosso cotidiano, por isso é importante tentar entender um pouco ele nos seus próprios termos. Então, a primeira coisa que eu queria falar, vocês já leram Kelsey, então, assim, aí daí depende da metáfora que você quiser. Eu gosto muito do Kelsey, fui professor até o ano passado de teoria do direito, por muitos anos. Eu me divertia muito com o Kelsey, me divirto muito com o Kelsey, mas a teoria pura e a teoria da justiça, elas estão assim em dois lugares bem distintos. Elas têm pretensões bem distintas, apesar do rigor de ambas, mas são mundos completamente distintos. Tá? Essa é uma questão relevante aqui para tratar. E uma questão fundamental, e já vou explicar um pouco melhor disso, é o contexto intelectual e histórico, tanto de um quanto do outro. Tá? Então, o Kelsey vai fazer uma teoria pura do direito, o Rawls vai fazer uma teoria da política. E é uma teoria da política com fortes ligações com a ética, tá? Com a moral. Então, a questão da justiça, a questão... o Kelsey tem vários livros sobre isso, né? A ilusão da justiça, o problema da justiça. Tem um fininho maravilhoso, chama Justiça e Direito Natural, tá? É um problema que é da filosofia do direito, é um problema da filosofia política, é um problema da ética. Né, se a gente usasse a teoria dos conjuntos, a justiça estaria no centro de 3 conjuntos aí, de preocupações éticas, de preocupações da filosofia política e de preocupações da filosofia do direito. Então, é importantíssimo ter noção disso, porque você pode entrar nas discussões da justiça a partir de vários caminhos, tá? Então, vamos lá. E fiquem à vontade se quiserem fazer perguntas, tá? Eu vou tentar terminar um tempinho para seguindo a sugestão, pelo menos meia hora para fazer perguntas, mas e realmente vou ter que dar um panorama, porque se for tratar em detalhes esses 2 capítulos, podia ficar 2 aulas, 2 semanas, vários dias, mas eu queria chamar a atenção para 2 coisas. Então, em relação à leitura de textos de filosofia, depois eu mando para o Miguel, mas eu costumava passar um material quando eu dava aula de teoria do direito, sobre como ler textos. Esse material eu desenvolvi, grande parte, inspirado num texto muito bom do Ronaldo Porto Macedo, se eu tiver ele digitalizado, eu mando também,
sobre o método de leitura estrutural, que é o método de leitura que ficou mais famoso na filosofia da USP e que dominou grande parte dos cursos de filosofia do Brasil. Então, qual que é a ideia do método de leitura estrutural? Claro, para além daquelas perguntas clássicas, né, que você faz para qualquer texto, né, quando, onde, por quê, como, antes de qualquer texto, né, se sugere fazer isso, um texto de filosofia isso é ainda mais relevante, um texto de teoria isso é ainda mais relevante. Mas, diante de alguns teóricos, isso se torna ainda mais importante. Então, às vezes, não li a teoria pura inteira. Mas você leu com atenção o prefácio, eu vou fazer essa ligação agora no começo, porque acho que pode ser útil. O prefácio da primeira e segunda edição, porque se você ler o prefácio da primeira e segunda edição, você vai ver que ali o Kelsen diz a que ele veio, contra quem ele está indo, e também como ele se regozija, né, como ele tem prazer em dizer, olha, a maior prova que a teoria é pura é porque eu fui atacado da esquerda à direita, dos comunistas aos conservadores, dos liberais, etc. Isso está no prefácio lá, primeira e segunda edição. Os prefácios são muito importantes. Os prefácios, ou que nem o Kant, né, o prolegômenos, as introduções são muito importantes, elas dizem a que o autor veio, e bater as datas são importantes. Então, se a segunda edição da Teoria Pura é de 34, tá? A primeira edição da Teoria da Justiça é 1971, e é escrita por um norte-americano, John Rawls, né? Para quem gosta de signos, salvo o melhor juízo, é um aquariano, é visível por que diz, ao longo do texto. Meus amigos filósofos ficam bravos quando eu faço esse tipo de brincadeira. Mas o Rawls, ele é um filósofo político do mundo anglo-saxão. Então, é importante porque vocês estavam lendo Kelsen, que é um teórico do direito do mundo romano-germânico. Ou, como falam na filosofia, do mundo continental. Tá? Filosofia continental, então, tem dois grandes campos, né, que é os franceses e os alemães. Se vocês procurarem na internet, tem milhares de memes a respeito disso. Né? Que a teoria francesa copia os alemães, e assim vai. E do outro lado do Canal da Mancha tem os ingleses, que é um mundo à parte. Eu brinco, os ingleses, né, o pragmatismo vem desde a linguagem, e aí vem o empirismo, né, desde o Bacon, lá, enfim, no começo da modernidade, o mundo inglês ele dialoga, mas ele tem um debate muito peculiar. E não dá para esquecer que, em relação à ética e à política, o mundo inglês ele é muito influenciado pelos chamados moralistas escoceses, principalmente por um autor muito famoso chamado David Hume. O David Hume é um autor importante, tá? Ele é citado por Rawls na Teoria da Justiça logo no começo. Ele foi professor do Adam Smith. Então, eu não acho que o David Hume não é importante, pelo amor de Deus. Ele é super importante na ética e na política, mas também na teoria do conhecimento, enfim. Mas ele foi professor da Smith e isso tem implicações do ponto de vista da ética, assim por diante. Tá? E isso se translada para a cultura norte-americana, que são debates específicos que convergem no meados do século XX, tá? No pós-guerra, de uma filosofia política bastante positivista, poderíamos chamar assim positivista no sentido epistemológico, tá? Uma teoria política que não queria discutir questões de política, que parece uma piada, mas não é, eu já vou explicar melhor por causa disso. Mas enfim, eu me alonguei um pouco, mas o que eu queria falar, o método de leitura estrutural, além de fazer essas perguntas clássicas, vai se preocupar com a estrutura do argumento. Tá? Não só o que é dito, mas como é dito, de que forma é desenvolvido, e às vezes, o Ronaldo Porto Macedo, num texto, até usa o exemplo do Aristóteles, reconstruir a estrutura do argumento. Se você reconstrói a estrutura do argumento, isso ajuda a entender melhor o texto. Tá? Se vocês notarem, esse grande livro, né, é um livro de 700 páginas, essa minha edição, enorme, tá? A Teoria da Justiça pode ser lida. Às vezes, você lendo 300 páginas, 150, 200 páginas, você tem um bom panorama. O próprio Rawls dá esse caminho para a Teoria da Justiça. Tá? Então, e é importante essa leitura. E eu diria mais do que isso. Livros, textos de filosofia é bom, sempre que possível, fazer duas leituras. Uma leitura mais rápida, para descobrir o terreno, né? Chegou no lugar, deu uma olhada, deu aquela verificada, e a segunda leitura é aquela leitura lenta. Aquilo que o Hegel chama da paciência do conceito.
Eu sempre brinco, eu já era mestre em Direito, já dava aula, eu fazia parte do grupo de estudos da filosofia da Federal, e aí eu fui assistir uma aula, quando a gente estava lendo a filosofia do direito do Hegel, daí eu fui assistir uma aula sobre a fenomenologia do espírito. A gente ficou uma manhã inteira discutindo literalmente meia página. E eu já tinha terminado o mestrado, falava, não, tranquila. Não, primeiro que eu não entendi bolhufas, né, da fenomenologia do espírito, o que é comum. E segundo, entender que o tempo da filosofia é um tempo que passa devagar. É difícil, principalmente nesses tempos digitais. Tá? Demanda ler, atenção ao conceito, essa paciência, e isso demora um tempo. Tá? Então, isso é difícil. E é importante também, isso vocês têm excelentes professores de história, né? Entender com e contra quem o filósofo está escrevendo. Qual é o contexto, mas com e contra quem, porque a gente sempre está dialogando. Mesmo Platão, que é muito idealista, alguém sempre está dialogando com alguém contra alguém. Tá? E aí, quando eu uma vez fui fazer um concurso, eu criei um acrônimo para ajudar a estudar os autores, que eu sempre faço a pergunta, o que o texto tem? Tá? Esse acrônimo, né, que é TEM, vou escrever aqui, eu sempre faço, estou escrevendo aqui no chat. Então, quais são os aspectos teóricos, epistemológicos e metodológicos do texto, do autor, enfim. Porque muitas vezes nós, do direito, somos mal acostumados a ler textos de filosofia, a ler textos de outras áreas, como textos doutrinários, de doutrina jurídica. Então, a gente está preocupado em qual é a interpretação do Código de Processo Civil, preocupado em qual é a interpretação do artigo tal do Código Civil ou da Constituição Federal. E muitos textos não fazem isso. Tá? Eles pressupõem uma construção de uma teoria, de uma epistemologia, e há toda uma série de questões implícitas. E é aí que a gente entra na teoria da justiça, e já falo encerro essa parte, e já falo dos influenciadores, dos influenciados, enfim. Então, em primeiro lugar, a teoria da justiça é uma teoria. Professor, isso é óbvio. Não é óbvio. Né? Teoria aqui significa, para os filósofos políticos, teoria política é aquilo que na ciência política muitas vezes chamam de teoria política normativa. Tá? Não é uma ciência política que pretende descrever a realidade. Tá? A filosofia política, ou você pode chamar também a teoria política normativa, ou só teoria política, que o Rawls faz, é uma teoria preocupada em mostrar como deve ser, não aquilo que é. Tá? Isso não é pouca coisa. Para certa epistemologia positivista, isso é impossível. Né? Os neocantianos, que vocês devem ter alguma noção lá por causa do Kelsen e pelo Círculo de Viena, vocês devem saber, né, que isso não é o papel da teoria. Teoria não tem que dizer aquilo que deve ser. Isso aí é política. Né? Quem diz que aquilo deve ser, né, é um campo da normatividade que não pode ser teorizado. O Rawls vai de encontro a isso. Tá? Ele se choca com isso e vai tentar fazer teoria política e para mim, um dos pontos mais relevantes da teoria dele é justamente esse, e fazer isso querendo discutir a justiça. Tá? Eu li o John Rawls, a teoria da justiça no mestrado, eu até comentei isso com o Miguel no e-mail. Eu queria fazer o seminário do mestrado sobre Wittgenstein. E aí meu colega duplo de mestrado, de seminário, era o professor Miguel, e aí o Miguel ficou me enchendo o saco, aquele jeito do Miguel quase não empolgado, falou, não, mas vamos fazer teoria da justiça, vamos fazer teoria da justiça, vamos fazer teoria da justiça. Eu falei, tá bom. Quando eu li a teoria da justiça, eu fui tomado, e por isso que eu falo, eu não sou propriamente Rawlsiano, mas Rawls mudou a minha vida, isso eu tenho dúvida. Até porque ele começa, um livro de 700 páginas, ele começa dizendo que a justiça é a virtude, né, das instituições, é a primeira virtude das instituições sociais. Se isso não causa impacto para alguém que acabou de sair da graduação em Direito, né, e que tem toda uma visão crítica a respeito do direito, das disputas políticas, eu acho que vocês, né, e quem não se impacta por isso está um pouco insensível. Dizer que a justiça importa é algo muito relevante, ainda mais num mundo injusto como o que nós vivemos. E o Rawls diz, a teoria tem algo a dizer sobre isso, a filosofia política tem algo a dizer sobre a justiça.
Isso ele rompe com o debate que estava vigente até então. Tá? Então isso é muito importante porque todo mundo, óbvio, teoria da justiça, né? Eu peguei o livro da Iris Mary Young, está vendo que falar besteira, né? A justiça e a política, as políticas, a diferença, e ela é brilhante, e assim, é completamente contrária à ideia do Rawls, da teoria da justiça, mas o debate dela, o debate que ela propõe não existiria se não houvesse a teoria da justiça. Então, acho que isso é muito importante. E aqui vou ressaltar algumas coisas que o Rawls coloca na agenda política. Eu fiz uma listinha aqui e acabei de ver que na lista falta já um ponto essencial. Rawls, então, faz a justiça vir para a agenda de discussão da filosofia política. Isso transcende a filosofia política, tá? Estava falando, a primeira edição da Teoria da Justiça é publicada em 1971, então a gente precisa pensar o que é um norte-americano escrevendo um livro sobre uma teoria da justiça em 1971. Então, se vocês hoje estão ligados, né, que é Black Lives Matter, pense que esse é um livro que é escrito depois e durante a época, né, da litigância a respeito dos direitos civis e políticos. Os negros dos Estados Unidos viviam um verdadeiro, e eu posso falar isso cada dia, tenho mais certeza disso, verdadeiro apartheid social, tá? Até meados da década de 60, com a discriminação institucionalizada, tá? O caso, isso é importante dizer na Faculdade de Direito, o caso Brown versus Board of Education, de 54, Brown 1, 55, Brown 2, ele começa a romper isso, mas isso é um processo de luta que demora vários anos, e alguém, um homem branco, né, heterossexual, professor de Harvard, escreveu um livro dizendo, em Teoria da Justiça, que no começo ele diz, olha, eu retomo textos que eu tenho escrito nos últimos 10 anos, inclusive sobre desobediência civil, é muito importante. Tá? Não é pouca coisa. O Rawls é liberal, não sei qual é o grupo, o perfil ideológico do grupo, mas digamos que tenham vários marxistas, ultracríticos, tal. Acho ótimo. Até me diverti muito com o cartaz vermelho, divulgação do evento. É curioso, porque vários marxistas massacraram Rawls depois. Mas, sem Rawls, vários dos debates que ocorreram depois nem existiriam. Já vou explicar melhor por quê. Então, em primeiro lugar, essa retomada da justiça que começa na primeira frase do livro, eu acho que isso já é muito importante. Em segundo lugar, a retomada do contratualismo, né? Então, a tradição que vem lá, diz ele, Rawls, Locke, Rousseau, Hobbes muito menos, mas ele é um afiliado a Locke, Rousseau e Kant. E já vou falar sobre isso também. Ele inclui, então, a justiça no debate público, e isso se tornou central até para a retomada da discussão sobre o reconhecimento, que é uma retomada que ocorre nos anos 80, com Axel Honneth, que retoma o Hegel, né? Eu já vou falar um pouco sobre isso. O debate sobre as liberdades se dá hoje, pelo menos se dava até pouco tempo atrás, até a ascensão, pelo menos no Brasil, do Jair Bolsonaro, em termos rawlsianos. Tá? O debate sobre desigualdades é um debate que ganha outro status na filosofia e na economia por conta do Rawls. Por fim, a questão da desobediência civil, tá? Que é discutida por Hannah Arendt, que é discutida por Rawls, e é retomada depois por ninguém nada menos. Se você ler o primeiro e um dos mais importantes livros do Ronald Dworkin, que é Levando os Direitos a Sério, você vai ver que tem pelo menos 3 capítulos, sei lá, dos 8, que são Rawls de cima a baixo. Tem um que é no qual ele fala da famosa ideia que ele sustenta, né, tratar todos com igual respeito e consideração, que é um desenvolvimento da teoria da justiça. Ele mesmo, Dworkin, diz isso. Tá? Então, o que acontece? Rawls publica o livro, e a partir disso começa a ter começa a se firmar vários grupos. Eu vou dividir aqui. Então, tem os grupos dos Rawlsianos, dos herdeiros de Rawls, e tem os críticos de Rawls. E aí os críticos de Rawls têm a esquerda, a direita, para cima, para baixo, do jeito que vocês quiserem. Tá? Tem vários livros que debatem isso. Tá? Eu acho que os 2 melhores em português, tá? Um é esse aqui, se chama Filosofia Política Contemporânea, do Will Kymlicka. Depois eu passo por escrito o nome, não se preocupe.
E o outro, mais curtinho, é esse do Gargarella, As Teorias da Justiça Depois de Rawls, tá? Que também é uma excelente introdução a esse debate. Tá? Então, quem são autores inspirados em Rawls? Ronald Dworkin, que já mencionei, quase não é importante, um dos principais filósofos do direito, sem dúvida nenhuma, do século XX, junto com Kelsey. Né? O Alex é importante, mas sem dúvida o Dworkin é o maior, junto com o Hart, né, um dos maiores filósofos do mundo anglo-saxão. O Amartya Sen, nada mais, nada menos que um prêmio Nobel de Economia, Rawlsiano, vai discutir com e contra Rawls, mas ele é bastante influenciado por Rawls. Aqui na América Latina, o Carlos Santiago Nino, que foi um grande constitucionalista argentino, foi influenciado por Rawls. O próprio Gargarella, tá? Sempre pega no meu pé quando eu critico o Rawls. É um grande estudioso do Rawls. E a direita? Apesar do Gargarella ser mais à esquerda, já vou falar sobre isso. Né? Então, Rawls ele cria um grupo que ficou conhecido como liberalismo igualitário. A maior parte dos constitucionalistas do Brasil, em tese, se dizem liberais igualitários. Depois eu vou explicar melhor por que em tese. À direita, nós temos aquilo que nos Estados Unidos é chamado de libertarianismo. E o principal autor, que foi, acho que, aluno do Rawls também, mas foi professor de Harvard, é o Robert Nozick, que escreveu esse livro aqui chamado Anarquia, né? Estado e Utopia, que é uma das grandiosíssimas respostas ao Rawls, maravilhosas, muito interessantes. Tem o caso do Will Chamberlain. Quem não sabe quem é o Will Chamberlain, dá um Google, mas pense no LeBron James, no Michael Jordan. A discussão do livro, um dos pontos principais do livro é a discussão sobre os talentos das pessoas. Já vou explicar isso, e é muito interessante. Tá? À esquerda, a crítica veio por parte de um grupo chamado de comunitaristas. Os comunitaristas são geralmente influenciados por Hegel, tá? Ou não são hegelianos, mas retomam argumentos da crítica, e tanto é que a discussão nos anos 80 e 90 era o debate, na verdade, é uma reedição do debate Kant versus Hegel. Esse debate nunca ocorreu, tá? O Kant é anterior ao Hegel. O Hegel critica o Kant. Mas como o Rawls e o Dworkin, por exemplo, são kantianos, e eles dizem isso, já vou explicar melhor por quê, né? Liberais kantianos, os comunitaristas, por ressaltar a importância da comunidade, seriam mais hegelianos, por retomar alguns argumentos que o Hegel já tinha desenvolvido. Então, além do MacIntyre, né, tem 4 autores importantes. Charles Taylor, para mim, é um dos melhores filósofos políticos, um brilhante filósofo político canadense, ainda está vivo. O Michael Walzer, nesse livro, né, As Esferas da Justiça, bem interessante. E um autor que eu até dou risada, que ficou muito famoso, virou popstar, se chama Michael Sandel, mas que escreveu uma tese de doutorado chamada Os Liberalismos e Mitos da Justiça, que é uma das melhores críticas ao Rawls, tá? É um verdadeiro massacre ao Rawls. Ele fala, você diz que é kantiano, você não é suficientemente kantiano. Vai lá e critica o Rawls de todo quanto é jeito. Tá? Depois disso, teve autores republicanos, autoras feministas, uma crítica feminista muito interessante ao Rawls. Tá? No final do tempo eu faço comentário a respeito disso. E a própria teoria crítica. Tá? O Habermas, que é um dos maiores filósofos vivos ainda, né? Tem um texto na Inclusão do Outro, acho que na Inclusão do Outro, que ele chega a dizer que a discussão dele do Rawls é uma querela em família. Ou seja, é uma briga de irmãos. Estamos todos brigando aqui entre conhecidos. Tá? O Rainer Forst, que foi um dos últimos orientandos do Habermas, que é professor da Escola de Frankfurt, foi orientando o Habermas e fez sanduíche com o Rawls, né? Escreveu o livro Contexto da Justiça. O Axel Honneth, nem preciso dizer, escreveu Luta por Reconhecimento, enfim. Esse debate é enorme. Eu queria chamar a atenção, no Brasil, que eu saiba, não tem nenhum livro, infelizmente, traduzido, de um autor canadense que já morreu, que era amigo do Gargarella, que se chama Gerald Cohen. Tá? O Gerald Cohen é um dos melhores críticas de esquerda, marxista, ao Rawls. Tá? Ele tem esse livro aqui, que chama Rescuing Justice and Equality. Tá? Ele tem esse livro que não discute direto só o Rawls, mas discute outras questões, que é Se Você é Igualitário, Por que é Tão Rico?
E o meu livro acho que favorito, que é a aplicação de um raciocínio semelhante ao do Rawls, que é Por que não o socialismo? Esse livrinho fininho, tá? O Gerald Cohen faz excelentes provocações, tá? Depois eu comento, mas esqueci de falar, mas tem um outro filósofo muito importante chamado Thomas Nagel, que era amigo do Rawls, amigo do Dworkin, perdão, que foi também muito influenciado pelo Rawls. Dito isso, vamos lá. Então, Teoria da Justiça. Teoria da Justiça é essa obra monumental com 700 páginas. Tá? Eu diria, os 3 primeiros capítulos, eles têm ali um grande núcleo da teoria que vai ser desenvolvido em vários trechos ao longo das 700 páginas. Então, uma leitura atenta, esses 3 capítulos são difíceis, o primeiro talvez nem tanto, mas o segundo e o terceiro são mais complicados, tá? E eles demandam bastante atenção. E aqui é necessário explicar algumas questões que Rawls introduz no vocabulário ou retoma para o vocabulário da filosofia política, que vai ser debatido por vários autores. Tá? Eu sei porque depois eu tive que ficar procurando esses, então vou facilitar a vida de vocês. Tá? Por exemplo, a discussão sobre conceito e concepções que o Dworkin faz, já estava no Hart, e o Rawls retoma aqui, mas existem outros pontos. Então, seguindo esse método, né, leitura estrutural, eu vou dar um panorama aqui, porque se a gente fosse discutir o que seria bom e que é salutar, tá? Às vezes pegar alguns parágrafos e discutir linha a linha, um parágrafo. Tá? Isso aí dá um ganho de profundidade na leitura do texto. Muito bem. Em primeiro lugar, então, quais são as perguntas, os problemas desses 2 primeiros capítulos? A gente poderia fazer essa pergunta geral. Qual é o grande problema da teoria da justiça? E quais são os argumentos apresentados e qual a sua estrutura? Então, eu vou tentar expor isso agora nos próximos minutos. Quem quiser ir me perguntando, fique à vontade, tá? Que vocês estão muito quietos. Não precisa ligar a câmera, eu já estou acostumado com isso. Não precisa ficar constrangido em relação a isso. Em primeiro lugar, é importante dizer contra quem... 2 coisas. Antes de dizer contra quem, qual é o ambiente, então, que o Rawls está escrevendo? Como eu falei, é o mundo anglo-saxão. Por mais que o Rawls recupere para o mundo anglo-saxão filósofos que são da filosofia continental, Rousseau, Kant, né, ele está dentro da academia anglo-saxã. Isso não é, principalmente, né, americana e inglesa. Isso não é pouca coisa. Nesse mundo, existe um debate na ética que aqui no Brasil nós não conhecemos. Até recomendo, tem um livro muito bom, tá? Chama, do Demetrio Neri, Filosofia Moral, esse livrinho aqui, Manual Introdutivo, isso mesmo, tá? Demetrio Neri, que ajuda a entender isso, porque nossa discussão sobre ética não é a discussão que leva em consideração as questões do mundo anglo-saxão. O mundo anglo-saxão debate muito questões que foram postas, por exemplo, pelos moralistas escoceses, tal como David Hume e o seu aluno Adam Smith, né, que antes de escrever o famoso Riqueza das Nações, escreveu a Teoria dos Sentimentos Morais. O que é muito relevante aqui para o nosso debate. Tá? O grande pai do liberalismo econômico, pelo menos o que as pessoas dizem depois, né, que ele é o grande pai do liberalismo econômico, retroativamente, ele era um cara, eu tinha um livro quando eu estudava economia, que chamava assim, O Erro de Adam Smith, como um filósofo acabou com a filosofia e inventou a economia, uma coisa assim. Qual é a ideia aqui? O Adam Smith, ele reconhecia que tinha uma dimensão moral, inclusive no mercado econômico. Tá? Essa separação entre moralidade e mercado não é assim tão clara nesse mundo. Para trazer para o linguajar do direito, aí, não sei qual nível da faculdade vocês estão, mas pensando em termos jurídicos, vocês podem pensar assim, a ideia de pensar em termos de boa-fé, por exemplo, nos contratos, é algo muito importante, faz muito sentido para esse mundo, né? É claro que o contrato obriga, mas mais do que isso, né? Existe uma dimensão moral do contrato, não só uma dimensão estritamente jurídica ou econômica, tá? Então, o Rawls está nesse ambiente, e na ética, um pouco antes, ele fala isso nos primeiros trechos, nas primeiras páginas ali, depois daquele primeiro parágrafo que chegando, já vou ler e comentar, da Teoria da Justiça,
ele fala que ele vai enfrentar o intuicionismo e o utilitarismo. Então, o que seria isso? Tá? Basicamente, sim, sendo bem sintético, e depois posso explicar melhor, tá? O utilitarismo, a maioria de nós até tem algum contato, daí não sei se vocês leram o Justiça, assistiram os episódios, né? O Sandy agora virou popstar, eu acho até bonito isso, mas o utilitarismo, né? O Bentham resume bem na introdução, lá na primeira frase do Princípios da Moral da Legislação. Ele diz: utilitarismo é buscar o maior prazer e a menor dor. É uma concepção hedonista de utilidade. Então, utilidade para o Bentham, né, é uma ideia. O Bentham é contemporâneo, mais ou menos contemporâneo do Kant, tá? Alguns textos o Kant ainda era vivo, é importante ser dito isso, tá? E esse conceito de utilidade vai ser levado depois, trasladado para o mundo, para a teoria econômica, tá? A galera que hoje quer estudar análise econômica do direito, vem com um papinho de utilidade marginal, isso aí veio da filosofia do Bentham, tá? Então, é importante a gente saber que essas coisas vão se transladando para poder entender aonde que a gente se enquadra. O utilitarismo é a filosofia moral dominante, ou era a filosofia moral dominante na Inglaterra, até pelo menos John Rawls. Tá? Por que era a filosofia dominante? Se você ler, há misturas, há mesclas, né? As teorias nunca, na prática política, elas nunca estão em estado puro. Mas, se você olhar o debate público inglês ou norte-americano, há muito do raciocínio, e aqui é importante, o utilitarismo ele parte de um raciocínio consequencialista. Tá? Agora, isso não significa que todo consequencialismo é utilitarista. Tá? Quem explica bem isso é o Max Weber. Tá? Uma relação, para usar os termos do Weber, a ação racional com relação a fins é uma ação consequencialista. Você tem um fim, você busca ver qual é o melhor meio para atingir esse fim. Isso é uma ação racional. Isso é um raciocínio consequencialista. Agora, isso não significa que necessariamente você está fazendo um raciocínio utilitarista. Tá? Mas o utilitarismo pressupõe esse tipo de raciocínio. Por que isso é importante saber disso? Porque se você vê a ética kantiana ela é diferente disso. A ética utilitarista é uma ética teleológica. Ela busca realizar o fim, que é a utilidade. A ética kantiana é deontológica. Ou seja, ela é normativa. Tá? Eu coloquei ali no chat deontológico, tá? Então, o que significa... Tá, e daí? Tudo isso tem a ver com Rawls? Tudo. Tá? Depois de Rawls, se popularizou, inclusive, para o nosso debate, né, frases como a preferência do bem sobre o justo, do justo sobre o bem. Então, uma ética kantiana, uma ética deontológica, né, deon significa norma, logia estudo da norma. Então, uma ética kantiana, ela pressupõe o quê? Que o dever, a norma, ela vem antes da definição do que é o bom, daquilo que é, né, o bem que se busca. As éticas teleológicas, elas definem primeiro o que se busca, qual é o bem que deve ser buscado, para depois definir quais são os deveres. Dou dois exemplos de éticas teleológicas. O utilitarismo, que eu acabei de falar. O outro exemplo é a ética aristotélica, tá? Que também define primeiro o bem. Então, o Rawls recupera uma tradição que não era típica do debate inglês e norte-americano, que é o kantianismo, nesse sentido, para criticar o utilitarismo. Se vocês acham que isso é pouco, peguem e leiam o prefácio, a introdução do Levando os Direitos a Sério do Dworkin. Vocês vão ver que o Dworkin diz que ele quer criar uma teoria do direito que vai, uma filosofia, enfim, que vai contra a posição dominante na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é o utilitarismo. Então ele está dando continuidade a esse projeto rawlsiano. Tá? Então, de um lado a gente tem o utilitarismo. Qual é o problema do utilitarismo para um liberal? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. O que significa ser liberal para o Rawls? O problema é, para o utilitarista, se você maximizar, por exemplo, vamos
obter o maior ganho com isso, com a menor dor, né, ou com o menor prejuízo, então nós podemos fazer várias coisas que, para a maioria de nós, vivemos pós-Segunda Guerra, seriam absolutamente questionáveis. Né? Então, esse é um problema central que o utilitarismo coloca, em nome de maximizar a utilidade, em produzir mais utilidade, você pode cometer alguns atos que podem ser para lá de atrozes e de injustos. Por outro lado, a outra escola dominante era o intuicionismo, que quase ninguém fala no Brasil, mas, resumidamente, o intuicionismo fala, não é possível justificar racionalmente os princípios para julgar nossas condutas éticas. Nós chegamos aos princípios para chegar nas nossas condutas éticas, para julgar nossas condutas éticas a partir da intuição. Não é possível fazer isso a partir da razão. Então, se de um lado o utilitarismo tem seus problemas, porque você pode chegar à situação de instrumentalizar pessoas, né? Por exemplo, práticas foram feitas no nazismo, com certeza podem ser justificadas pela lógica utilitarista, com certeza. Tá? A lógica de vamos voltar, não vamos perder empregos, porque só vão morrer 7 mil pessoas, apesar de já ter morrido mais de 153 mil pessoas, tá? No começo da pandemia, é claramente uma lógica utilitarista. Tá? O utilitarismo tem esses problemas, mas, por outro lado, ele tem um método, maximizar a utilidade, seja lá como você define isso. O intuicionismo tem um problema que ele tem dificuldade de definir quais são os princípios. Então, o Rawls é importante porque ele propõe um método que se pretende racional, eu diria com muita influência da teoria econômica, tá? Que é mais abstrato do que a filosofia anterior. Então, chega a ser, às vezes, até incomodar, assim, às vezes é bem abstrato mesmo, e se você for ler outros autores depois do Rawls, eles são mais concretos, isso torna a leitura mais interessante, mas é porque ele está debatendo contra isso é importante entender, porque isso ajuda a compreender, né, contra quem ele estava lendo. Então, essa teoria, como eu falei no começo da minha fala, é uma teoria política que inicia o livro, né, falando, olha, a justiça importa. Então, deixa eu abrir aqui. Como ele começa lá. A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Tá? Notem como ele é kantiano. Nesse mesmo parágrafo ele já fala. Cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a sociedade pode desconsiderar. Então, se uma pessoa vai morrer por uma negligência do Estado, por uma atitude do Estado infeliz, isso é muito grave. Quando o Dworkin fala, levando os direitos a sério, que direitos fundamentais são trunfos contra a maioria, é claramente rawlsiano. E, aliás, é claramente kantiano. Está no Kant, no Fundamentos da Metafísica dos Costumes, quando ele fala, né, que as coisas têm preço, as pessoas dignidade. O Kant aqui está dando uma cutucada no Benta. Quando ele fala em dignidade humana, o Kant está falando isso. E quando o Rawls, na primeira página da Teoria da Justiça, fala isso, ele está dizendo, olha, aqui essa é minha turma, essa é minha galera e esse é meu compromisso normativo. E aqui eu queria fazer um parênteses antes de continuar falando da teoria, dos princípios e tal. O Rawls inaugura aquilo que ficou conhecido como liberalismo igualitário. Então, essa é uma tradição que para alguns liberais não faz sentido, e se vocês, não sei qual edição vocês leram aí da Teoria da Justiça, mas essa edição minha é baseada na edição de 1990, né? Tem até um momento que ele fala, eu não tenho um problema em falar um socialismo de mercado, isso para alguns liberais econômicos é um escândalo, tá? O Rawls, ele vai ser a favor de ações afirmativas, ele vai colocar na agenda do debate público, e na minha opinião, que contribui para mudar o debate público das nossas sociedades até hoje,
que o Dworkin vai usar, o Amartya Sen, o Carlos Santiago Nino, né, e muitas pessoas progressistas que vêm depois dele, que é, nós temos que pensar em liberdades iguais. Significa dizer, quando você vai falar em liberdade de expressão, você vai conceder essa idêntica liberdade para todas as outras pessoas ou não? Senão nós estamos falando de liberdade, você está querendo falar em um privilégio. A liberdade e qualquer outro direito pressupõe uma gramática que é um raciocínio kantiano de universalização. O direito tem que ser igual para todos. Isso não é pouca coisa. Eu já vou mostrar, isso tem consequências no Brasil revolucionárias. Eu brinco, há setores da esquerda que, se lessem Rawls, seriam ultra-revolucionários. Tá? Sem exagero nenhum. Por que esse parênteses é importante? Porque há hoje uma certa predominância em alguns níveis do governo, por exemplo, no governo federal, tá? Há institutos, por exemplo, o Instituto von Mises, tá? Que são conhecidos como, nos Estados Unidos chamariam de libertarianos, né? Ou aqui para nossa tradição de neoliberais. Então, esses neoliberais, o neoliberalismo é uma coisa sui generis para ser educado. Por quê? Eu estava lendo o Hayek ontem, e assim, o Hayek falando que ele bebe no Edmund Burke, mas o Edmund Burke, se você for lá ler a história da filosofia, Edmund Burke, for ler lá o livro dele sobre a Revolução Francesa, ele é um conservador, ele não é um liberal. Tá? Tem um texto maravilhoso do Carlos Santiago Nino que escreve o seguinte: liberal ou conservador? É uma pergunta, o título. Porque para o Nino, para o Dworkin, para o Amartya Sen, para o Rawls, não tem como ser os dois. Ou você é kantiano, ou você segue John Stuart Mill, ou você é conservador. Não tem como ser liberal só no sentido, num certo sentido. Eu sou liberal econômico. Então você é um conservador que é liberal econômico. Porque esses autores, eles são, né, liberais, e aqui é importante dizer isso, não sei se alguém já falou, mas escreve igual em português, né, liberal. Mas eles são liberals, no sentido norte-americano. Liberal, no sentido norte-americano, está mais próximo do social-democrata, do debate do continente europeu, né, e do Brasil, do que do liberalismo neoliberal. Tá? O que é um liberal? É alguém progressista nos costumes, tá? E a favor de alguma atuação no Estado, na economia. O cara não é necessariamente socialista, mas pode ser a favor de ações afirmativas do Estado, e aí não tem... Tá? Vai regular, e aí é tudo debate política, do direito, da economia. Tá? Fecha a ele vai abrir, então, essa teoria contratualista. Merda. E se é uma teoria mais... Como é que é o... No Rousseau as pessoas eram mas foram deturpadas. São consideradas iguais. No Brasil, hoje, da pandemia escancarou isso. Autores do século XVIII, XVII são progressistas. É um absurdo isso que eu estou falando, mas é um fato. Porque as pessoas têm que ser consideradas iguais.
Então, todas as pessoas têm igualdade moral, elas têm que ser igualmente consideradas, tá? Elas têm que ser igualmente consideradas e elas vão fazer um arranjo, um pacto, ou seja, elas no exercício da sua autonomia vão concordar nas regras que, juntas, elas estabelecerão para conviver viver em sociedade. Todo mundo conhece essas metáforas, parece absolutamente simples, mas elas são bem sofisticadas e elas permitem um raciocínio bastante interessante. Tá? Qual a consequência disso? O Rawls retoma essa teoria, essa lógica, ele vai desenvolver melhor, né, no terceiro capítulo, quando ele vai falar do véu da ignorância, que é, né, o mecanismo que ele cria. E aqui é importante... Porra, travou. Travou só pra mim. no uso da filosofia política. Bom, dito isso, essa teoria política, ela é uma teoria abstrata, ele diz isso várias vezes, e ela é baseada em princípios abstratos. São duas coisas importantes. É uma teoria baseada em princípios abstratos que servem para julgar práticas. Tá? E aqui já vou dando um panorama um pouco desses argumentos, os 2 capítulos aqui. São bem importantes entender isso. Porque um cerne das críticas que vem depois é justamente esse. Tá, os princípios são muito abstratos, como é que você quer julgar as práticas? E uma coisa que eu esqueci de falar quando estava falando da leitura, uma coisa muito importante, tá? É que vocês tentem sempre ler o autor pelos seus próprios termos, levar o autor a sério, tá? Se você leva o autor a sério, você vê que o Kelsen, que o Kant, que o Rawls, qualquer autor, né, principalmente esses grandes, esses gigantes, tá? Eles podem ter N defeitos nas suas teorias, mas, em regra, eles têm bastante coerência. Qual é o problema? Tem muita gente que quer criticar o Rawls dizendo assim, olha, John Rawls não pensou no mundo socialista. Sim, mas ele diz isso. Não está fazendo teoria necessariamente para o mundo socialista. Ele diz, olha, talvez possa ser, mas não necessariamente é. Então, mas Rawls não está pensando no problema das pessoas transgênero. Sim, mas isso não era um problema que ele se propôs a responder. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não acusar, como eu já li, e eu acho que é uma crítica, com todo respeito, superficial, como é a crítica, por exemplo, do Dussel, lá na Ética da Libertação, dizendo, mas Rawls é norte-americano. Sim, mas mesmo ele ser norte-americano, tá, pensando em instituições que se baseiam muito nos Estados Unidos, no arranjo institucional que existe nos Estados Unidos, dá para pensar questões muito importantes para as nossas sociedades latino-americanas super desiguais. Tá? Inclusive para pensar nos Estados Unidos hoje, que é uma sociedade muito desigual. Então, por que isso é importante? Então, eu vou enfatizar. A teoria baseada em princípios abstratos para julgar as práticas. Então, como é que o Rawls faz isso? Ele vai explicar nesse primeiro capítulo, olha, por que o intuicionismo e o utilitarismo não dão contas, e daí vai dizer por que eu preciso ter princípios, para não ficar nem à mercê. Qual o problema do utilitarismo? Do contexto, de um lado, e qual o problema do intuicionismo? Fica muito subjetivo, você não tem critérios, e você não tem critérios racionais. O Rawls acredita na razão, isso pode ser um grande defeito, mas ele tenta trazer essa discussão sobre justiça e sobre política para termos racionais. Tá? E daí, no segundo capítulo, o que ele vai desenvolver? Aliás, ele tenta desenvolver esses princípios para poder julgar práticas e instituições. E daí, se tiverem com o livro, ou, enfim, com o arquivo, sugiro irem anotando, tá? Para depois vocês darem uma olhada nesses trechos. Na página 65 ele fala, gente, na página 65 do livro ele fala quais são os objetos dos princípios da justiça. Ele diz, o objeto primeiro dos princípios da justiça social
é a estrutura básica da sociedade. A organização das principais instituições sociais e o esquema único de cooperação. O Rawls vai pensar uma sociedade de pessoas livres e iguais, tá? Que vão entrar em cooperação mútua, que vão, tanto é que lá no final, né, ele vai vai retomar a linda metáfora, que tem seus problemas, mas que é muito bonita, do Alexander von Humboldt, que é foi um grande filósofo alemão, que é a chamada metáfora da orquestra. Está lá na página, na edição na 646. Já digo qual parágrafo, é mais fácil. Tá? Essa metáfora é no parágrafo 78. Essa metáfora é retomada do Dworkin no Virtude Soberana, que é um livro do Dworkin só sobre igualdade, em um texto belíssimo chamado Comunidade Liberal. Tá? Então, notem, esses diálogos vão ocorrendo. Notem, os princípios vão, então, pensar o arranjo, a estrutura básica da sociedade. O que é a estrutura básica da sociedade? É, ao mesmo tempo, a organização política institucional e a economia. Por isso que o Rawls virou um cara muito interessante, porque ele tenta pensar, ao mesmo tempo, aquilo que a gente diria que é objeto de direito constitucional, mas, ao mesmo tempo, questões são típicas da economia, da economia que pode ser tanto direito financeiro, direito tributário, direito econômico, e até direito civil, ou direito privado em geral. Um exemplo de consequência de discussão dos princípios da justiça. A discussão que o Rawls faz sobre desigualdade e a questão da tributação da herança. Ele falou, um imposto de herança baixo é completamente contrário à teoria da justiça. Já vou explicar melhor por quê. Tá? Então, esses princípios servem de critérios para julgar práticas. Notem, inclusive para pensar até que tipo de tributação se pode ter. Ou seja, se a alíquota do imposto sobre a herança vai ser progressiva ou não. Isso não é pouca coisa. Mas isso foi bastante criticado, como eu disse. Depois eu explico melhor por quê. E como é que ele pretende fazer isso? Ele fala, no terceiro capítulo, que esses princípios seriam escolhidos lá na posição original, que é o estado da natureza, né, sob o véu que as pessoas estariam sob o véu de ignorância. Eu não vou tratar disso porque, claramente, isso diz respeito ao terceiro capítulo. Mas eu queria explicar aqui essas duas questões tão rapidamente, para vocês poderem também levantarem questões. Então, se o objeto é a estrutura básica da sociedade, e ele quer criar uma justiça como equidade, que é o termo que ele cunha, tá? É necessário pensar, então, essa construção política, esses arranjos econômicos e sociais. Tá? O Rawls faz essa teoria, então, fortemente kantiana, tá? Pensando em como criar esse acordo, né, na situação original. Ele fala, as pessoas vão entrar naquilo que ele chama de um equilíbrio reflexivo. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas basicamente, né, através da razão, vamos chegar a questões que seriam pontos médios entre as diversas concepções de vida. Isso é importante, porque no último livro do Rawls, o livro que é publicado em 93, antes de morrer, essa edição em inglês, mas tem essa em português, tradução mais recente, Liberalismo Político, ele vai retomar isso, e vários autores, na UERJ, por exemplo, isso é utilizado assim, à torta e direito. Por que eu chamo a atenção disso? Dou esse salto, só um parênteses aqui. Só para lembrar vocês, né, um professor da UERJ de Direito Constitucional é ministro supremo do Tribunal Federal, e um ministro que gosta de falar bastante, gosta de fazer frases bastante grandiloquentes, que é o Luiz Roberto Barroso. Tá? Vários professores da UERJ são bastante influenciados pelo Rawls e falam, por exemplo, num termo que está no liberalismo político, que é o uso público da razão. Razões públicas. O uso público da razão é o termo do Kant. Razões públicas seriam razões que pessoas, né, ponderadas chegariam numa discussão e seriam razões que não afetariam outras pessoas. O Rawls teria que reformular toda essa teoria tendo em vista os Estados Unidos de hoje, com o Trump e o Brasil do Bolsonaro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? É outro ambiente, outro momento. Isso também é muito importante, tá, gente? Por mais que eu acho que o Rawls é muito interessante, há limites na teoria que não dá para trazer para ela para cá sem, enfim, sem algumas adequações. Então,
nessa situação, nós pensaríamos alguns princípios, esses dois, e aí ele fala que seriam 2 princípios abstratos que nos ajudariam a resolver os problemas. Se vocês quiserem, eu posso depois retomar as questões do primeiro capítulo, mas acho que é importante nos concentrarmos nesses 2 princípios, que eles são bastante polêmicos e complexos. Então, lá no começo do segundo capítulo, ele define qual é o objeto da teoria da justiça. Depois ele vai definir quais são as instituições. Tá? Ele define qual a natureza desses princípios. Mas vocês podem ler isso rapidamente e pular para os 2 princípios. Tá? Quem não leu, pode fazer essa leitura. E quais são os 2 princípios? Né? Eles estão lá na página 73, enunciados pela primeira vez, que é, primeiro, cada pessoa deve ter um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que sejam compatíveis com um sistema similar de liberdades para as outras pessoas. Segundo princípio, as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto A, se possa realmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos, como B, sejam vinculados a cargos e posições acessíveis a todos. 2 explicações a respeito dos princípios. O primeiro princípio é conhecido como o princípio da prioridade das liberdades. Tá? O Rawls explica que esse primeiro princípio tem prevalência frente ao segundo. Ele estabelece aquilo que ele chama de uma ordem lexicográfica. Uma ordem lexicográfica, se vocês procurarem no dicionário de filosofia, eu fiz isso lá em 2009, sei lá, 2008. Uma ordem lexicográfica pressupõe o seguinte: você só pode passar para o segundo princípio se você exaurir o primeiro. Para quem já estiver mais à frente na graduação, um autor que usa no direito a ideia de ordem lexicográfica, que usa vários raciocínios, inclusive está na teoria da justiça, se chama Robert Alex. A ponderação do Alex, o sopesamento do Alex, o raciocínio, pressupõe ele escreve isso, inclusive, na teoria da justiça, uma ordem lexicográfica. E, se duvidar, ele deve fazer nota rodapé mencionando o Rawls. Primeiro você tem que ver a adequação, depois a necessidade, depois a proporcionalidade em sentido estrito. Se você viu uma, exauriu ali, não segue para o resto. Então, o Rawls pressupõe esse raciocínio. Então, se você resolver vários problemas com o primeiro princípio, você nem precisa discutir o segundo. Tá? E ele vai dizer, e é importante tomar cuidado com isso, tá, gente? Estou vendo aqui, eu anotei isso. Que ele fala que o primeiro princípio prevalece sobre o segundo, que é objeto de inúmeras críticas. Mas isso mostra porque ele é liberal. Ele tem um compromisso. As liberdades são importantes. Tá? As liberdades vêm antes. Muita gente vai dizer, mas no mundo tão desigual como o nosso, na América Latina, Eu até ouvi uma besteira um tempo atrás, tá? Gente querendo relativizar Stalin, blá, 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 blá. Desculpe, você tem alguém aqui que quer relativizar Stalin? Desculpe, mas assim, não tem como ter concordância no mundo democrático, achar que, não, tá bom, a pessoa que matou mais comunistas que o nazismo, ok, tudo em nome da revolução. Bom, então, eu acho que você tem problemas de entendimento até da leitura dos textos mais básicos do Marx, de Engels, de qualquer da própria tradição socialista. Tá? Não tem como negociar em relação a isso, na minha opinião. O Rawls fala, e isso é importante dizer, tá? Lá no parágrafo, deixa eu ver aqui qual parágrafo que é na página 76, que ele vai depois criar 2 exceções a essa regra da prioridade das liberdades, que estão no parágrafo 26 e no parágrafo 39. Pra vocês terem uma ideia, o 39 está lá na página 300, e aí ele cria uma regra de prioridade que matiza um pouco isso. Tá? O segundo princípio, tá, ele trata das desigualdades. E aqui uma das partes mais interessantes, inteligentes, intrigantes da teoria da justiça, que ele fala do chamado princípio da diferença. E aqui, em resumo, aqui para dar o panorama para vocês do argumento, ele vai desenvolver, depois desse parágrafo 11, né, dos 2 princípios, que ele enuncia os 2 princípios, no parágrafo 12 seguintes, ele vai discutir 3 concepções sobre o princípio da diferença. Tá? Uma que ele vai chamar de liberdade natural, né, a ideia
depois a ideia de igualdade liberal, e por fim, a igualdade democrática. E aí o Rawls ele coloca na filosofia política um vocabulário que todo mundo usa, mas ninguém cita a origem, que é a ideia de igualdade de oportunidades, né? Que ele chama de igualdade equitativa de oportunidades. Eu gosto nos meus textos sempre escrever, até na minha tese, comentário na banca, mas por que você coloca assim, liberdade igual, igualdade igual, ou igualdade, para fazer questão, porque no Brasil, sim, na minha opinião, isso é quase revolucionário. Se você acha que eu estou exagerando, basta ler os bons textos do GCE, não os mais recentes, na minha opinião, são bastante fracos, mas Construção Social da Subcidadania, o Ralé Brasileira, os Batalhadores, mostram como no Brasil há uma gramática política e moral de desigualdade, que é absolutamente naturalizada. Não, eu tenho meu direito à liberdade de ir e vir. Você não, e você tem que ficar restrito, confinado, mas eu posso andar, ir à minha festa, andar de iate, eu não tenho nada disso, tá? Só um parênteses, só um exemplo. Eu posso ir, sei lá, viajar para fora do país, mas você não. Isso não faz o menor sentido. Isso não é democrático, isso não é fruto de uma sociedade liberal, isso não é fruto de uma sociedade republicana. Então, por isso que o Rawls vai se encontrar com várias filosofias políticas por conta desses arranjos. E uma questão importante que não vai dar para desenvolver hoje, mas eu queria chamar a atenção, que tanto no prefácio como já nesses trechos, eu já vou falar sobre o Álvaro de Vito. O Jonatas comentou aqui no chat. O Rawls fala que a teoria da justiça propõe uma sociedade, uma democracia de cidadãos proprietários. E ele fala, aqui na página, já digo, é, 74, que a propriedade... Desculpa, na 75, ele fala, olha, os direitos de tipo de propriedade, e é interessante que ele coloca que o direito de propriedade pode ter vários direitos, né? Ele diz assim, naturalmente, as liberdades ausentes da lista do primeiro princípio, por exemplo, o direito a certos tipos de liberdade, de propriedade, digamos, propriedade dos meios de produção, e a liberdade contratual como entendida pela doutrina do laissez-faire, não são fundamentais. E, portanto, não estão protegidas pela prioridade do primeiro princípio. Senhores, isso é totalmente anti-Paulo Guedes. Isso é totalmente anti-Milton Friedman, Hayek. O que faz o neoliberalismo? Só um parênteses para vocês entenderem o contraste aqui, para ficar bem claro. O neoliberalismo coloca a liberdade econômica e, sobretudo, a proteção do direito de propriedade acima de outros direitos. Em alguns trechos, inclusive, gente, acima da própria liberdade política e da própria democracia. Se vocês acham que é exagero, leiam os autores. Eu não estou exagerando. Tá? O Rawls aqui diz claro, e isso foi, imagina um escândalo na sociedade norte-americana, tá? E um autor de Harvard dizendo isso. Tá? Então, diz ele, depois eu falo do segundo princípio. Então, é importante marcar isso, e sim, eu ia comentar, mas eu comento a hora que estiver encerrando, do Álvaro de Vita, é mesmo radical você colocar essas questões no Brasil. Só para encerrar aqui, já falei demais, só queria, então, dar um panorama aqui dos próximos itens, porque muita coisa é bastante sofisticada. O que o Rawls vai enfrentar? E aqui o debate da filosofia política simplesmente faz assim, explode, porque é genial as discussões que ele coloca. Basicamente, ele coloca, olha, então todos nós somos livres e iguais. Tá? Depois vocês vão discutir no capítulo 3 sobre o véu da ignorância, sobre como chegar nos princípios. Mas ele diz lá, nós, que somos livres e iguais, temos direitos, né, alguns bens. Estou querendo achar a página aqui. Eu anotei. Esses bens... estava na 55.
Cadê? Ele fala alguns bens primários e alguns bens, no final da 75, e alguns bens que ele chama naturais. Basicamente, qual que é a grande questão aqui? Você pode resumir grande parte da discussão das, sei lá, 30, quer dizer, 40 páginas seguintes que vem. Mais, né? Então, as desigualdades para o Rawls, elas são justificáveis, porém, elas não são justificadas de antemão. Vou explicar essa afirmação e já me encaminho um pouco para a conclusão. Como é que se pode entender esse parágrafo? O que ele vai fazer depois desse parágrafo 11º, quando ele enuncia os princípios? No parágrafo 12º seguinte, ele vai discutir as três concepções que eu falei, a igualdade, a liberdade natural, a igualdade liberal e a igualdade equitativa de oportunidades. Basicamente, ele lança algumas questões que não estavam no horizonte da filosofia política, que mudam o nosso debate público. Então, são tão internalizadas pela esquerda, pela direita, que as pessoas não se dão conta. Mas tem algumas expressões, para mim, que são uma das expressões mais felizes da filosofia política do século XX. Por exemplo, a loteria natural. O que o Rawls quer dizer com isso? Ninguém escolhe onde nasce. Agora, também ninguém é culpado por nascer onde nasceu. E se ninguém é culpado por nascer numa favela, num local distante do Brasil, se nós temos uma sociedade de pessoas livres iguais, efetivamente livres iguais, ou que são pretensamente livres iguais, tá? Nós temos que estar comprometidos que essa pessoa que nasceu na periferia do Brasil, sei lá, no interior do Amazonas, tenha as mesmas, e olha a palavra aqui importante, idênticas oportunidades que a pessoa que nasceu em Curitiba, São Paulo, ou qualquer outra cidade do Brasil. Então, o que acontece? O princípio da diferença, ele tolera, no segundo princípio, né, ele permite algumas desigualdades. Mas, como eu li, né, ele divide em duas partes. As desigualdades devem estar dispostas de tal modo que, possam razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos, B, estejam vinculados a cargos e posições acessíveis a todos. Então, qual que é a grande questão aqui que é posta e discutida ao longo dos próximos capítulos? Daí ele entra na discussão do maximin, da justiça pura procedimental ou não, da justiça procedimental, da justiça procedimental imperfeita, etc. Se nós nascemos com talentos diferentes por conta da genética, tá? Eu sempre brinco, eu por muito tempo gostei muito de basquete, mas eu tenho 1,70 m. Além da falta de habilidade, né, a minha envergadura, a minha altura, né, minha altura não contribuiu muito para a minha carreira como jogador de basquete. Por isso também, quando eu li esse debate do Will Chamberlain, ficava bastante tocado sobre essas discussões, mas você pode pensar, né, gente mais ou menos escrota, mas o Neymar, sei lá, Robinho, jogadores de futebol, né, que tenham habilidades. Essas habilidades são naturais ou são dons sociais? O Rawls coloca essa discussão, que é uma discussão muito importante, tá? Até que ponto os talentos individuais são individuais e não são construídos socialmente? Tá? São frutos somente da genética ou somente do esforço da pessoa. Tá? Tem essa questão. Essa é uma delas. A outra até que ponto duas coisas importantes. Uma as desigualdades são aceitáveis, desde que, e aí vem toda a discussão que ele faz no primeiro capítulo, do ótimo de Pareto. As desigualdades são permitidas e são aceitáveis, desde que você não priore a posição das pessoas na sociedade, né, da pessoa que está pior posicionada. Então, eu posso ter desigualdades? Pode. Mas essa desigualdade ela não pode promover, né, desigualdades maiores, não pode piorar a posição daquela pessoa que já está numa situação ruim. Professor, mas
Então, desde que a pessoa continue sendo pobre, tudo bem pro Rawls. Calma. E essa pessoa precisa ter igualdade, daí vem o termo importante, né? Igualdade de oportunidades. Por que equitativa? São iguais as oportunidades, condições iguais, e por isso ações afirmativas são justificáveis, para que ela possa concorrer livremente para outras posições. E aqui eu não vou aprofundar, mas o Rawls critica a meritocracia. Pode soar meritocrático o argumento do jeito que eu falei agora, mas ele critica a meritocracia. Ele não é tão simplista assim, tão ingênuo. De achar, a meritocracia, mérito resolve os problemas. Não é bem assim. Tá? Para concluir, eu já falei demais, mas 2 pontos aqui importantes. Então, a teoria da justiça tem uma série de questões que foram debatidas, de que eu já falei, que daí daria para comentar, mas o comentador tal falou isso, o outro falou aquilo. Não dá tempo de fazer isso agora, não dá tempo de entrar nos detalhes, que é objeto de longas discussões por autores rawlsianos sobre o princípio da diferença, sobre a forma como esses 2 princípios se desenvolvem, mas vale a pena ler com atenção esses 2 princípios, tá? A Martha Nussbaum, por exemplo, tem um livro bem interessante, tá? Chama Fronteiras da Justiça, que ela vai discutir, deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie. Ela vai discutir a justiça, por exemplo, como é que fica, então, a discussão sobre justiça se nós pensarmos pessoas com deficiência, se nós formos pensar a questão da nacionalidade. Tá? Tem toda uma discussão que Thomas Pogge e outros autores fazem sobre a justiça entre países. Se você levar a sério, Rawls, você pode discutir, até o próprio Álvaro de Vita tem um livro muito bom que eu recomendo. Tá? Esse aqui se chama Justiça Igualitária e Seus Críticos. E tem outro sobre liberalismo igualitário, esqueci o nome, esqueci de pegar na estante, mas enfim. O Álvaro de Vita no Brasil, o principal comentarista, Rawls, e coloca essa questão. E daí? A justiça entre as nações. Tá? Necessariamente, se for levar a sério a teoria da justiça, é necessário discutir o capitalismo. E o próprio Rawls fala que o sistema capitalista é um sistema injusto. Tá? Aí você pode ser mais rawlsiano e falar numa democracia de cidadãos proprietários, você pode falar num socialismo de mercado. Tá? Uma série de autores mais à esquerda foram nessa linha. Uma última coisa para encerrar mesmo, é que o Rawls, lá na páginas 80 seguintes, ele vai dar uma declaração importante a respeito da prioridade do direito sobre a economia. Para ele, o princípio da diferença pode ter uma interpretação econômica, mas as liberdades, elas podem, uma liberdade pode limitar a outra para que elas possam se compatibilizar. Que dá para ver aqui, né? Porque o Alex vai gostar da teoria rawlsiana. Porém, as liberdades têm uma prioridade e você não pode reduzir liberdade sob o argumento econômico. Não, para o orçamento público crescer, eu tenho que restringir liberdades. Esse é um argumento anti-ditaduras e anti uma prática muito comum de autores neoliberais, né, ou de autores neoliberais que não dizem nada sobre sistemas no qual vige certa liberdade econômica, mas não vige nenhuma liberdade política, como foi o caso do Chile e como é o caso de algumas ditaduras e de alguns países hoje, nos quais está havendo recrudescimento da democracia. Tá? Eu acho isso super importante, né, porque tem gente que se diz liberal e, na minha opinião, são conservadores e autoritários travestidos de liberais. E a gente tem que dizer isso com todas as letras para fazer justiça a Kant, Rawls, Mill e toda essa tradição. Obrigado aí, desculpa falar tanto, estou à disposição, ninguém quis perguntar, mas Miguel, as palavras. Excelente, professor, obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho algumas, mas eu vou fazer no final. Quero saber se o pessoal aí quer fazer alguma pergunta, só abrir o microfone ou colocar no chat que eu faço a pergunta dele. Excelente, Jonas. Isso aí, eu também. Quer fazer alguma pergunta?
quiserem falar, a gente tá aberta a palavra. Abre um microfone, a câmera. Eu, particularmente, não tenho pergunta, porque eu tenho muita dificuldade no Rawls. Eu não sei. Eu acho que os meus colegas aqui são do direito, né? Eu estou ouvindo o Rawls ao contrário, eu estou ouvindo a filosofia. E na filosofia, ele também não é muito estudado, né? Ele parece ser um autor que foi levado para o campo do direito. O pessoal da filosofia se disse, esse cara é muito chato, muito complicado, deixa ele para lá, bora estudar uma galera aqui mais metafísica. Mas eu estou me interessando muito, então eu agradeço muito, a colégio foi ótimo. Tenho até um livro aqui do lado, acompanhei todas as anotações, então obrigado aí. Gente, estou à disposição, hein? Jonatas, isso acontece. O Rawls ele foi muito influente no debate anglo-saxão. Então, lá foi uma febre. E é uma febre. Se você parar para pensar, o sucesso que o Michael Sandel faz é culpa do Rawls. E o Sandel sabe disso. Porque o Rawls inaugura algo que o Sandel faz muito e faz bem, que é tentar trazer a filosofia para pensar problemas do mundo social. E isso é genial, é interessante. Claro, pode ser que para muitos filósofos eles digam, não, isso não é filosofia, e ok, isso faz parte do próprio debate, mas discutir ações afirmativas, né, cotas, justiça de transição, justiça tributária, tudo isso dá para ser feito, e o próprio Rawls já dá alguns caminhos para serem feitos, além de outras discussões. Então, eu sou suspeito, assim, e o Álvaro de Vita no Brasil, é um dos grandes, acho que talvez o maior intérprete. Tem uma outra turma boa, até queria mencionar que tem um livro do Denilson Luiz Verne, que é o pessoal lá na UFSC, tá vendo? Como é que é o nome dele? Não lembro, mas é um que escreveu junto com escreveu Vozes do Bolsa Família também, que é outro autor que estuda muito Rawls, esqueci o nome dele, mas tem esse livro aqui do Denilson, Justiça e Democracia, Ensaios sobre Rawls e Habermas, que eles discutiram, né? O Habermas também acabou indo para o direito, para a política, enfim. Eu quero ouvir vocês aí. Professor, teve uma pergunta ali sobre o Wittgenstein e tudo mais que o Luiz fez. Acho que antes do professor responder, eu queria saber uma coisa sobre o Rawls especificamente. Assim como que ele se coloca diante da discussão da dignidade da pessoa humana, né? O professor até comentou. Ele tá na esteira nessa discussão da dignidade de qual corrente, assim, depois ali da Segunda Guerra. Eu queria entender um pouco isso, porque eu não li claramente isso nos 2 primeiros capítulos. E também como ele relaciona essa questão da dignidade com a sua própria teoria, né? Os princípios da justiça e outras situações. Ele coloca a dignidade em segundo plano, em primeiro plano. Queria entender melhor essa questão também. E se puder comentar um pouco também sobre não sei se o professor estuda ele, mas creio que sim, a concepção que o Luhmann faz também. Acho que o Luhmann conversa um pouco com o Rawls nesse sentido da dignidade. Ele vai por uma corrente diferente, eu imagino, né? Pelo que eu entendo. Mas eu também queria que o professor comentasse um pouquinho sobre isso. Então, obrigado, Miguel. Então, sobre a dignidade. Antes de responder a todas as perguntas, teria que fazer um comentário. No debate anglo-saxão, essa discussão sobre a dignidade, e no debate do direito norte-americano, não diria que não existe, mas é muito pequena. Tá? Nos anos 90, não sei se foi nos anos 90, começo dos anos 2000, houve até um movimento de alguns constitucionalistas de tentar mobilizar para colocar a dignidade da pessoa humana na Constituição norte-americana. O resultado disso foi nulo. Por quê? Não faz parte do vocabulário e do imaginário da cultura política e jurídica estadunidense, principalmente, mas na inglesa também. Mas, assim, não fazer parte do vocabulário não significa que essa compreensão não exista, né? Isso é bastante importante diferenciar uma coisa da outra. A gente tem que pensar, agora não me lembro, posso procurar aqui, eu tenho minhas anotações e meu fichamento aqui, mas o texto lá, a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Kant fala em dignidade humana,
ele se ele não é contemporâneo, ele é um pouquinho anterior à independência dos Estados Unidos, tá? Que, né, ocorre na década de 70, século XVIII, 1776, né, ou 74, 76. Então, não, 76 é o Riqueza das Nações, eu estou confundindo. Mas, enfim, anyway, nesses anos aí, da década de 70, dos anos 1700, né, do século XVIII. Então, por que é importante entender isso? O que vai para os Estados Unidos, então, é um debate que está na Inglaterra, lá, que é o debate dos escoceses, do David Hume, do Locke, do Adam Smith. Eles leram, os federalistas, quem criou a Constituição dos Estados Unidos, leu tudo isso. Tá? Teve um debate muito grande para criar a Constituição dos Estados Unidos, o Hamilton, o Thomas Jefferson, eles eram todos muito eruditos, eles estavam a par disso. Essa é a primeira coisa. Segunda, qual a corrente? Seguramente kantiano. O Rawls é kantiano, ele diz isso, não é da minha cabeça, não é uma curvação, tá no prefácio, tá? Depois você dá uma olhadinha no prefácio, já te digo, pelo menos a minha edição aqui, quais páginas são, tá? Ele, no prefácio edição revista, ele fala disso, quer ver? Não, achei que vou entrar no prefácio no primeiro. Mas, enfim, ele diz aqui no prefácio da primeira edição, ele fala: tentei generalizar e elevar uma ordem mais alta de abstração à teoria tradicional do contrato social, tal como formulada por Locke, Rousseau e Kant. E ele faz uma costura aqui, né, entre Locke, Rousseau e Kant. Porque o Locke e o Kant, a gente poderia dizer, são mais liberais, e o Rousseau é mais democrático. Então, ele tenta criar um liberalismo mais democrático e mais igualitário. Tá? Nos princípios, eu acho que isso fica muito claro, primeiro, no primeiro princípio, e na prioridade do primeiro princípio. Mas o Kant, quando escreve sobre dignidade humana, a gente tem que lembrar, o capitalismo estava começando. Né? Em 1770, sei lá, vai ser inventado a máquina a vapor, a Revolução Industrial está começando. O Kant não viu o capitalismo. As pessoas às vezes esquecem disso. O Kant, o Hegel começou a ver a exploração do capitalismo, daí o Marx muito mais. Mas o Kant não. Então não tinha mesmo como falar disso. Ele estava vendo o mundo ainda de manufaturas, tal. Então, no primeiro princípio fica claro porque quando ele fala, já te digo a página lá, mas acho que está eu acho que lá pelo parágrafo 12 ou 13, que ele fala uma hora que não dá para negociar a liberdade em troca de menos desigualdades. Não estou achando a página aqui, mas depois eu te digo. Então, isso aí para mim é claro, um compromisso. Cada ser humano, quando eu li aquela frase, bem no começo do livro, né, que ele fala, cada pessoa tem um valor que que nem o bem-estar de toda a sociedade pode justificar, isso aí é a definição do Kant de dignidade humana. Quando eu estava na graduação, no começo dos anos 2000, era muito comum, vários professores de constitucional queriam definir dignidade humana, usavam esse trecho. Tá? Se você pegar o livro do Daniel Sarmento, sobre dignidade humana, ele vai falar, dignidade, ele vai dividir a dignidade em 4 esferas. Em uma ele vai falar que é autonomia, e aí ele vai falar do Kant e do Rawls. É isso, tá? Então, assim, há um compromisso claro. O que eu queria falar, sim, está vinculado às liberdades, mas, na minha opinião, minha leitura, posso estar errado, leiam Álvaro de Vita, aí, pessoas mais autorizadas para falar sobre isso, mas há uma certa vinculação à dignidade se a gente pensar na questão do princípio da diferença. Quando ele limita as desigualdades, quando ele fala que alguém ter muitos recursos e piorar a situação de uma pessoa, ele já está justamente comprometido com a dignidade. Tá? Porque ele está falando, não dá, a pessoa não pode ser coisificada, que é a ideia do Kant, que as pessoas não podem ser instrumentalizadas. Eu acho que sim. Sobre o Luhmann, eu confesso que o Luhmann é meu calcanhar de Aquiles.
eu conheço muito pouco, quase nada do Luhmann. Dessa discussão, eu acho que, eu não sei se está mencionando, tem aquele texto sobre inclusão do Luhmann, né, que é um texto mais recente, mas eu não saberia te dizer se existe essa aproximação, como é que não é. Eu preferia, né, já que falaram do Wittgenstein, como diria o primeiro Wittgenstein lá no Tratados, sobre aquilo que não sabe, é melhor calar. Mas, assim, o que eu sei na minha época da graduação, mestrado, esse texto do Luhmann, que não era tão novo, não tinha sido traduzido para português. Então, no Brasil, haviam poucas pessoas que discutiam desigualdade via Luhmann. E eu, particularmente, até tive muita impressão de que a teoria do Luhmann era uma teoria, e por muito tempo, era uma teoria conservadora, não dava para discutir desigualdade. Tá? Para não cometer nenhuma injustiça, eu diria hoje, eu sei que tem várias pessoas, o Bachur, acho que é o Ricardo Campos, tem um grupo aí, um pool aí, um cluster aí de Luhmannianos, que estudaram na Alemanha, ou que leem alemão, que querem discutir, o Roberto Dutra, querem discutir Luhmann e desigualdade. Mas eu não sei dizer. Até porque o aparato de teoria dos sistemas é uma linguagem sociológico, o Rawls é normativo, filosófico. Talvez dê para conciliar os dois? Talvez, não sei, daí tem que... E é uma empreitada aí, a se tentar. Excelente, professor. Obrigado. Imagina, a pergunta da Tiffany aqui no chat, ela perguntou assim: professor, em relação à crítica à meritocracia, como seria possível na prática garantir esse status quo na desigualdade? No sentido de não piorar a situação das pessoas em posições desfavoráveis. Inclusive, quero dizer que é uma honra revê-lo, estava com saudades de suas aulas. Só uma explicação, a Tiffany e a Isabela foram minhas alunas no ensino médio, então por isso que é muito bom revê-las sem vê-las, né? Mas é muito bom saber que vocês estão aqui e saber que vocês estão na nossa querida Faculdade de Direito. Então, Tiffany, aí o que é uma coisa que eu acho que é legal no Rawls, que é ao mesmo tempo muito trabalhosa, que é entrar na discussão de como limitar essas situações mais desfavoráveis. Tá? E aí, o Rawls, ao longo do livro, vai discutindo várias coisas, mas, assim, o que te adianta? Tem vários mecanismos, né? Então, você pode, por exemplo, um autor, que eu até esqueci de mencionar, mas que discute o Rawls e outras questões, é o Philippe Van Parijs, né, nesse livro que é A Sociedade Justa, a pergunta. O Philippe Van Parijs é um dos autores da renda mínima, né, que não é uma ideia nova, que fique bem claro. O Thomas Paine, lá no século XVIII, já defendia a renda mínima, e por incrível que pareça, o Milton Friedman, que é um neoliberal, defendia o imposto de renda negativo, ou seja, imposto de renda negativo significa dar dinheiro para as pessoas, tá? Então, os neoliberais brasileiros esqueceram de ler Friedman, porque o Friedman justifica, em tese, o Bolsa Família, né? Mas o Suplicy, o Van Parijs, renda mínima pode ser uma questão. Ações afirmativas pode ser outra. Ações afirmativas, né, um gênero, cotas sociais, raciais, uma espécie de ação afirmativa. Você pode ter uma ação afirmativa dando mais pontos para pessoas em concurso público, né? Pode ser uma ação afirmativa, por exemplo, reservando vagas no concurso ou no, qual é o nome? No processo eleitoral. Então, há uma série de estratégias. O que eu acho que é interessante? O Rawls, os dois princípios, ele fornece, ainda que você não concorde, ainda que ele tenha uma série de limitações, mas ele fornece, em primeiro lugar, um vocabulário, e vocabulário é sempre importante. Quando a gente não consegue dar nome a alguma coisa, a gente não consegue trabalhar essa coisa, refletir sobre essa coisa. Então isso é muito importante, gente. Tá? Quem faz terapia, o psicanálise sabe disso. Às vezes o mais importante é quando você dá o nome a alguma coisa, assim, parece que já resolveu o problema. Então, dar um vocabulário que nos ajuda nos permite avançar nas discussões. Isso é uma coisa muito importante para o Rawls. A segunda esse vocabulário que ele traz nos ajuda a dar parâmetros, critérios. Esses princípios trazem critérios. Por exemplo,
Você fala ali, ó, em relação à crítica à meritocracia, né? Como garantir status quo na desigualdade. Né? Não piorar a situação. A gente tem que criar um critério. Então, e aí você pode fazer várias coisas bem interessantes. Por exemplo, qual que é o status quo hoje? E note, e aqui é uma coisa importante, talvez eu não tenha deixado claro. O status quo do Rawls parte da ideia de que todas as pessoas são livres e iguais. E tem que tomar cuidado, tá, gente, para não partir da ideia, não, o status quo é o status quo do Brasil hoje, pós-pandemia, com maior desigualdade, um monte de pessoas morrendo de fome. Não, isso é absolutamente desigual. Né? O Amartya Sen, por exemplo, no Democracia, Desenvolvimento como Liberdade, desculpa, ele vai dizer, olha, porque para mim é algo que eu sempre gostei e que os republicanos sempre vão falar, ninguém tem liberdade de verdade se a pessoa é livre para morrer de fome. Ele não fala desse jeito, mas é mais ou menos isso. Então, você só tem liberdade de verdade se você pode exercer essa liberdade, que ele chama liberdade efetiva. Tá? Para quem se interessa, o professor Carlos Pianovski, aí da Federal, um livro dele, que é até doutorado, tem no sistema, ele tenta pensar essas liberdades a partir do Amartya Sen pro direito civil, é algo bem interessante. Tá? Então, esse é a primeira coisa. No Brasil, hoje, por isso que esse comentário que o Jonas falou, que do Álvaro de Vito, o Rawls é revolucionário, porque a maioria das pessoas não gozam efetivamente de liberdade, ponto. Tá? E você poderia dizer isso fere a dignidade? Pode ser, mas eu acho que é uma forma interessante de chacoalhar um pouco o debate público e mostrar para os liberais, ou para os conservadores travestidos de liberais, né, que se fantasiam liberais, que na verdade eles não estão realmente comprometidos com a liberdade. Isso é importantíssimo. Tá? E a segunda questão é que daí, a partir disso, então todos somos livres e iguais, as diferenças que podem fazer a diferença, né, são aí fruto do movimento da pessoa. Vamos dar um exemplo que fica mais claro. O professor Clemerson Merlin Cleve, quando ele discutia esse texto Rawls e outros na aula dele no mestrado, lá, mais de uma década atrás, ele dava um exemplo. Na Suécia, nos países nórdicos, se você quiser ser engenheiro ou trabalhar, por exemplo, numa loja da TIM, da Vivo, sei lá, o seu salário vai ser, sei lá, a diferença entre seu salário vai ser 5, 6 vezes. No Brasil, a diferença pode ser enorme. Se for o diretor da empresa. Vamos lá, o diretor da Volvo. Tá? Por quê? O país é muito desigual. Notem, qual que é a diferença que um sueco, enfim, um norueguês, eventualmente, vão fazer? Ele vai escolher assim, olha, eu não quero trabalhar até tarde, eu não quero ter um monte de responsabilidades, eu quero saber que meu horário de trabalho é de tal a tal, tá? E eu quero no final do mês ganhar, sei lá, 2 salários mínimos, X reais, dólares, etc. Ok. Todos têm a mesma formação, o cara tem nível superior, mas ele prefere trabalhar na loja. Ok, ele é livre para isso. É diferente de um sistema no qual a pessoa não pode escolher, né? Ela não tem oportunidade, né? E daí a pessoa fica vendendo terreno no céu, dizendo, não, a pessoa escolheu. Não, ninguém escolhe morrer de fome ou trabalhar, pegar coronavírus ou trabalhar. Isso não é a escolha. Né? É morrer ou correr risco de vida. Né? Morrer de fome ou correr risco de pegar uma doença e podendo morrer depois. Então, isso é uma falsa escolha. Eu escrevi um texto no Jota que no começo da pandemia falava isso. Isso é uma falsa escolha. E essa escolha não tem guarida na Constituição. Para além da filosofia aqui, da política, não tem fundamento constitucional. Né? Só para fechar o assunto. Então, eu acho que sim, tem vários elementos interessantes para pensar Rawls. O interessante seria fazer pesquisas empíricas, né? Tipo, nesse assunto X. Dá para pensar isso, aquilo. Tá? Tem um livro bem interessante que dialoga com essa discussão do Rawls, até por aqui. Eu esqueci o nome dele. Acho que é Pisani, né? O professor da UFSC, que eu tinha esquecido o nome, que se chama Vozes do Bolsa Família. É um livro belíssimo. Tá? Que eles fizeram eles juntam teoria política normativa com pesquisa empírica, eles fazem estudos sobre a efetivação do Bolsa Família em diversos estados do Brasil, e é muito interessante ver como isso mudou a vida das pessoas. Tá? Então fica aí, não estou dizendo que o Bolsa Família é igualdade,
o princípio da diferença do Rawls, mas algo interessante que aconteceu na prática brasileira para pensar. Excelente. Desculpa. Pode falar, professor. Eu já ia encaminhar. Eu só ia responder ali do Wittgenstein. Exatamente. Encaminhar a questão do Wittgenstein e daí já encerra. Tranquilo, rapidamente, o interesse do Wittgenstein é basicamente porque quando eu fiz minha monografia de conclusão de curso era sobre reforma da Constituição, e aí eu estava lendo Alex e tal, estava em discussão, a professora Vera sempre brincava comigo que era lado negro da força, e aí eu queria ler o Wittgenstein, principalmente o segundo Wittgenstein, por conta dos jogos de linguagem, enfim, porque daí eu estava interessado na filosofia da linguagem, na verdade. E eu li algumas coisas, assim, eu estou até com investigações filosóficas aqui do lado, coincidentemente, mas eu não avancei muito nessa pesquisa, não. Eu tinha esses interesses, mas, assim, não sou especialista em Wittgenstein, muito menos, sei muito menos que sei sobre Rawls. Eu tenho um livro aqui, agora, depois eu posso manda um e-mail, tá? Luiz, vou passar meu e-mail aqui. Daí eu mando o nome do livro, mas eu realmente não sou especialista no tema, tá? Mas posso passar o livro aí. Mas é uma coisa muito interessante. O Wittgenstein vai influenciar muito vários teóricos pós-modernos, várias teóricas feministas. Teoria feminista me interessa bastante. A questão de trabalhar com o não essencialismo e a quebra da metafísica do Wittgenstein me interessa bastante. Mas aí é uma longa conversa. Eu só queria, para encerrar aqui, agradecer muitíssimo a oportunidade, o convite, Miguel, quem sobreviveu até agora, pela audiência aí, por se disporem ao me ouvir. Fico à disposição aí quem quiser escrever, perguntar coisas. Eu prometo que respondo, só não prometo que respondo rápido, porque a gente tá uma loucura, mas é um prazer e fico à disposição aí, se puder ajudar. E muito legal, só queria, por fim, parabenizar pela iniciativa. É difícil, nesses tempos que todo mundo quer tudo para ontem, tudo em pílulas, tudo esquematizado. Querer ler um texto de filosofia, querer discutir um texto de filosofia, eu acho que vocês estão parabéns por essa iniciativa. Isso vai fazer diferença na vida de vocês. Eu posso dar um último conselho, eu dei vários, eu sei. Tentem ler um livro de filosofia inteiro, lentamente, tá? Vocês podem, esse panorama, o Miguel me mandou, né, o panorama que vocês vão fazer, é só gigantes, vocês vão, eu não sei vocês, mas ontem eu li um texto do Rubem Alves, falando na sabedoria tem que ter paixão. Eu tive grandes amores teóricos, o Rawls foi uma grande paixão, e eu falo nesses termos, tem gente que se ofende, eu não tô nem aí, tá? Depois vocês vão ter vários, mas é bom ter o primeiro amor, tá? Eu não tô dizendo que o Rawls foi o meu primeiro amor, né, isso fica para outra conversa, mas é bom ter as paixões, e essas paixões nos deslocam. Você pode até depois não fazer nada com isso, mas pode ser muito útil. Você sai maior depois disso. Então, lê Teoria Pura, lê Rawls, ou Hart, que é brilhante, é maravilhoso, o Working, não importa. Qualquer um desses, vocês vão sair assim, com muito estofo, e vendo um mundo mais complexo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Todos esses caras são brilhantes, porque eles trazem complexidade ao mundo, fazem nos conectar com o lado humano da coisa, né? E isso acho que nos faz melhores. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Desculpa a correria, circunstâncias da pandemia, mas é um prazer estar aqui e obrigado por sua oportunidade de falar de uma paixão aí. Excelente, professor. Obrigado mais uma vez, de novo, agradeço em nome do Nefit, todo mundo aí que nos acompanhou. E é isso aí, encerramos agora, deu 1h30, vou enviar por e-mail lá tudo certinho as informações dos próximos encontros, também envio os links do Kelsey, e no mais é isso aí, gente. Abraço, professor, abraço todo mundo e a gente se vê por aí. Até mais. Abraço, pessoal, tchau, tchau. Obrigado.